Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os colegas de plenário, a digna Procuradora Regional Eleitoral, senhores advogados aqui presentes e servidores da Casa. Eu consulto, eminentes pares, se há algum apontamento contra a ata da sessão plenária 8.546, que já foi enviada eletronicamente aos senhores. Se não houver nenhuma observação, considera-se aprovada. Em mesa para julgamento, com pedido de preferência e sustentação oral, eu trago o 2.4 da pauta, o processo 79.918. O assunto aqui é um recurso eleitoral, uma ação de investigação da judicial eleitoral, abuso de poder econômico, distribuição de kits escolares aos alunos do ensino infantil fundamental de Mirassol do Oeste. A parte recorrente é Marli Andromede Ferreira. A parte recorrida é Coligação Amor, Trabalho e Fé. Esse processo da relatoria é do colega doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, que tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Marli Andromede Ferreira contra a sentença proferida pelo respeitável juízo da 18ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral, com determinação da cassação do diploma de vereadora, condenando ao pagamento de multa no valor de 10 mil FIRs, bem como declarou inelegível por 8 anos na ação contra ela movida pela coligação Amor, Trabalho e Fé. Segundo consta da inicial desta AIJA, a representada, ora recorrente, Marli Andromede Ferreira, valendo-se do cargo de secretária municipal de educação, juntamente com o prefeito à época, promoveu a distribuição, em 16 de fevereiro de 2016, de 1.500 kits escolares aos alunos da rede municipal de ensino. Fato este que, somado à sua postulação ao cargo de vereadora, afetaria a igualdade de oportunidade entre os demais concorrentes. Em razões recursais, a recorrente, preliminarmente, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que postulou oitiva de testemunhas que, por razões diversas, não puderam comparecer à audiência inicialmente designada, o que foi indeferido pelo juízo. Afirmou que, por ocasião da apresentação de alegações finais, reiterou o pedido de realização de nova audiência de instrução e julgamento, o que foi acolhido pelo magistrado que atuava no feito. Todavia, após a distribuição dos autos ao magistrado titular da 52ª Zona Eleitoral, este descartou a realização da prova e prolatou sentença definitiva. No mérito, a recorrente aduz que a aquisição dos kits se enquadra na exceção do parágrafo 10º do artigo 73 da Lei 9.504/97, ou seja, aspas, programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, fecho aspas. Sustenta ainda que, aspas, ficou claramente demonstrado, diz a recorrente, nos documentos anexados que todo o processo licitatório e de cotações teve início em fevereiro de 2015 e que toda tramitação, impugnações de licitantes, oitivas do TCE, aprovação orçamentária pela Câmara, entre outros pormenores apresentados no procedimento, veio somente liberar efetivamente o dinheiro para os fornecedores em dezembro de 2015, conforme elencado no documento 3 anexado a esta defesa. Desta feita, continua a recorrente, após encerrado o período letivo regular, não há que se falar em entrega de material escolar, bem como foi determinante que em fevereiro de 2016, no início do período escolar, que se deve ser feita na presença dos diretores, coordenadores e professores. Continua ainda a recorrente dizendo que não houve, aspas, não houve em nenhum momento dos autos que a distribuição legal dos kits escolares em fevereiro de 2016, de procedimento licitatório de exercício anterior, houve potencialidade lesiva a fim de influir claramente no resultado das eleições realizadas em outubro de 2016, fecha aspas. Ao final, requer preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a determinação de retorno dos autos à origem para a realização da audiência de instrução e julgamento coitiva das testemunhas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-a improcedente, afastando as sanções de cassação do diploma, da aplicação da multa e da decretação de inelegibilidade.
contrarrazões pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. A doutora Procuradoria, em sua manifestação, opina pelo afastamento da preliminar de cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Concedo a palavra ao ilustre advogado pelo prazo de 20 minutos, observando à tua direita o monitor do tempo. Excelentíssimo senhor presidente, doutor desembargador Márcio Vidal, excelentíssimo senhor relator, doutor Ulisses, eméritos pares dessa ilustre Câmara recursal. Primeiramente, eu gostaria, muito bem relatado pelo relator, a síntese do recurso, mas eu gostaria de enfatizar a questão do cerceamento de defesa que esse causídico sofreu naquela comarca, naquela sessão judiciária, corrigindo. A 18ª Zona Eleitoral de Mirassol do Oeste, a juíza titular, doutora Edna Ederli, era suspeita, declarou suspeição por julgamento desse caso, dessa AEG, que foi interposto pela coligação adversária e que foi sucumbente no pleito eleitoral, embora anulado posteriormente e foi convocado nas eleições que ocorreram esse ano. O fato é que a designação da audiência de instrução e julgamento se deu apenas menos de 10 dias, menos de uma semana para a realização. E, por ter que convocar as testemunhas sem intimação, eu tive que fazer o convite por AR, até os Correios cumprir, foi praticamente às vésperas da audiência. Concomitantemente a esses fatos do problema das testemunhas, houve também que esse causídico é advogado também, militante na região, Mirassol, Quatro Marcos, Araputanga, todos conhecem, é muito próximo às comarcas. Estava eu em São José dos Quatro Marcos em uma audiência de instrução e por ser delongada a audiência, não consegui fazer presente, com o segundo causídico do processo, em Mirassol ao mesmo tempo, embora contactando com a vara e explicando as razões da minha ausência. E a própria recorrente, a senhora Marli, também tinha sofrido um acidente do veículo no domingo anterior e estava hospitalizada. Então, praticamente, todos nós ficamos possibilitados de comparecer a essa audiência com todas essas dificuldades. Peticionei, inclusive, a tempo, requerendo a redesignação, mas não houve o despacho. O juízo substituto, que era de Araputanga, da seção judicial de Araputanga, o doutor Renato, primeiramente continuou com a audiência, mas depois, no peticionamento dos embargos de declaração, ele reconsiderou a situação e redesignou a audiência de instrução para o audiência das testemunhas e da própria recorrente. No entanto, houve a substituição das sessões judiciais do interior. Araputanga, que respondia por Mirassol do Oeste, foi substituído por São José dos Quatro Marcos, o doutor Antônio Carlos, que é o outro magistrado, que não foi o mesmo que redesignou a audiência de instrução. E já partiu para a sentença, como está detectado nos autos. Por que eu enfatizo tanto a necessidade da audiência de instrução? Veja bem, a acusação é do artigo 73, que houve abuso de poder econômico e ampla divulgação da entrega dos kits escolares. A realidade não é essa. A realidade foi que a única propagação que houve foi no sítio eletrônico da própria Prefeitura Municipal de Mirassol do Oeste, no início do ano de 2016. E o programa social está na exceção do parágrafo 10º do artigo 73. Por quê? A lei orçamentária que destinava a aquisição de despesas de ensino fundamental, a Lei 1.318 de 2015, a lei orçamentária era do exercício anterior. Infelizmente, pela dificuldade da tramitação da licitação em 2015, que iniciou no início de 2015, falta de licitantes, depois houve licitantes desistentes, até que o licitante vencedor veio cumprir a compra dos materiais escolares, veio a ser entregue praticamente no final de 2015. Na instrução e julgamento, nós íamos relatar todas essas dificuldades que foi vivenciada pela administração local, à época de 2015. Tanto com os servidores da própria municipal, e tanto com professores e diretores das escolas municipais, por que em 2016 foi entregue? Porque foi o início do ano letivo. Não fazia lógica nenhuma você entregar material escolar para as crianças
lápis de cor, giz de cera, cadernos, em 2015, próximo do Natal, que praticamente isso ia perder a finalidade. Né? Criança com material escolar, todos quem são os pais aqui sabem como que funciona a situação. Vamos dizer, uma situação cognitiva de como é a vivência familiar, mas de crianças de baixa renda. O Minas do Oeste tem praticamente cerca de 12 escolas municipais, sendo 3 rurais, e a entrega desses materiais foram feitos pelos próprios diretores e professores. Não houve uma presença incisiva da então secretária à hora recorrente ou uma divulgação propagandística para se beneficiar com uma eleição de vereadora. Tanto que, no pleito eleitoral, ela teve pouco mais de 200 votos e foi eleita pelo coeficiente partidário, não foi nem por número de votos que teve. Então, eu acho que a famada abuso de poder econômico, ampla divulgação, propagação eleitorística da entrega desse programa social que foi feito no município, que iniciou em 2014, concluiu em 2015, mas, infelizmente, só houve a entrega do material em 2016 por questão lógica, eu acho, o que eu peço é a razoabilidade da situação para ser modificada a sentença, que, ao nosso ver, foi muito tendenciosa e parcial pela motivação política que houve no município naquele momento. Sendo somente a que tinha a destacar, peço a compreensão de Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu agradeço a participação do ilustre advogado e ouço o parecer da digna Procuradora Regional Eleitoral. Senhor presidente, íntegros julgadores, excelentíssimo senhor advogado. Quanto a esse processo, da análise dos autos, verifico que restou em controvérsia que no dia 16 de fevereiro de 2016, em pleno ano eleitoral, houve a distribuição dos kits escolares em Birassol do Oeste. Esse argumento de que a distribuição dos kits não se fazia parte de um programa social já autorizado em lei, faço destacar que já foi apreciado em outra ação de investigação judicial eleitoral aqui nesse tribunal, de número 417-25-2016, 611-0018, cujo acórdão faço constar no parecer. Nesse momento, quando o julgamento dessa AIGE restou refutada pelo TRE do Estado do Mato Grosso, em consonância com o parecer do MPF, da Procuradoria Regional Eleitoral, e manteve a cassação do diploma do candidato Elias Mendes. Tanto o TRE quanto a Procuradoria, então, entenderam que a distribuição dos kits não estava autorizada em lei e tampouco estava em execução no exercício anterior. Houve, então, somente a suplementação orçamentária aprovada no segundo semestre do ano anterior, o que não contraria a disposição do parágrafo 10º do artigo 73 das leis das eleições. Verifico que, no presente processo, em julgamento, a parte recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de afirmar essas conclusões. O recorrente não trouxe nenhum elemento novo ao processo, que justifique um entendimento agora diferente do que já foi tomado por essa Corte. Primeiramente, cumpre salientar que a recorrente era, ao tempo da prática do ato a ela impugnado, agente pública. E faço constar, então, o artigo 73 da Lei das Eleições, demonstrando, então, que a ela se aplicava as proibições como agente pública. Ao compulsar os autos, que inclusive tenho aqui em mesa, vislumbro que não há como desvincular a imagem e a participação da candidata da distribuição dos kits escolares em pleno ano eleitoral. Isso porque o efetivo responsável pela distribuição dos bens, em desacordo com a disposição legal, foi o município de Mirassol, através da Secretaria Municipal de Educação, que possui como titular a recorrente. Como se não bastasse tudo isso, a distribuição ilegal dos bens gratuitos em ano eleitoral, o acervo fotográfico de folhas 102 e 103, peço um instante para só conferir as folhas. Exatamente. Nas folhas 102 e 103, que está à disposição dos íntegros julgadores, temos a foto em que a investigada faz questão de participar pessoalmente da entrega dos kits, de modo a vincular a sua imagem a essa distribuição. Essa ampla divulgação do evento no sítio eletrônico do município também demonstra os auspícios de se autopromover com a distribuição dos bens, meio a um contexto em que pretendia concorrer à Câmara de Vereadores.
Até mesmo nos autos da AGE já citada, em que então o prefeito Elias Mendes Leal Filho teve seu diploma cassado pela apreciada distribuição de material escolar, ficou indicado que a recorrente, apesar de não ter sido parte naquela ação, também tinha se beneficiado da distribuição dos kits escolares. E consto aqui o trecho da sentença nesse sentido. Pugno para que não se esqueça que estamos diante da distribuição de aproximadamente 1.500 kits escolares. E considerando a repercussão disso na família dos beneficiários, isso causa, sim, um desequilíbrio no pleito, notadamente no município com aproximadamente 20 mil eleitores. Ante o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida. Após a manifestação da Procuradoria, retorna, portanto, a palavra ao relator para o voto. Tem uma questão prejudicial inicial de cerceamento e defesa. Senhor presidente, membros pares, cumprimento o doutor Anatoli Júnior pela manifestação e a doutora procuradora. Inicio manifestando sobre o alegado cerceamento de defesa. E aqui, eminentes pares, confesso que, apreciando as razões do cerceamento de defesa, em dado momento, de fato, me coloquei em dúvida sobre a sua ocorrência. Contudo, bem analisando os autos, eu cheguei a um entendimento diverso do recorrente. E digo o seguinte: conforme despacho datado de 7/12/2016, foi designado para o dia 13/12/2016, às 16 horas, audiência para o oitivo das testemunhas arroladas pelas partes. Em petição protocolada, em 12/12/2016, Marli Andromede Ferreira requereu a redesignação da audiência para a data posterior a 16/12, em razão de estar enferma, conforme atestado médico de 10 dias. Além de alegar impossibilidade de estar presente na assentada, na mesma petição, a representada ora recorrente alegou que seu advogado também não conseguiria acompanhar o ato, em razão de outra audiência marcada para a mesma data. Acerca do pedido, o magistrado decidiu, aspas, vistos, considerando que os horários das audiências não colidem entre si, o que permite a presença do advogado, assim como ser possível ao representante desistir do depoimento pessoal da representada, mantém a audiência como outrora designada. Fecho aspas e continuo. Em audiência de instrução, após cumpridas as formalidades legais, constatou-se a ausência da representada, das testemunhas por ela arroladas e de seu advogado, razão pela qual, nos termos do artigo 362, parágrafo 2º do novo CPC, foi dispensada a produção das provas. Com a apresentação das alegações finais, a representada renovou o pedido de designação de nova audiência de instrução, o que foi deferido pelo magistrado titular, por magistrado singular. Após ouvido o Ministério Público Eleitoral, foram os autos redistribuídos para o juiz em substituição legal da 52ª Zona Eleitoral de São José dos Quatro Marcos, que dispensou a realização da audiência e prolatou sentença, asseverando quanto ao cerceamento de defesa que, aspas, disse o juiz, na sistemática processual vigente, as provas têm como destinatário final o juiz da causa. O processo em apreço conta com uma exordial escorada em diversos documentos. Garantido o espaço para contraditório e ampla defesa, a representada expôs sua versão dos fatos, assim como trouxe aos autos os papéis que entendeu importantes para a demonstração daquilo que deduziu. O juiz, ao tomar conhecimento de que se produziu até então, pode entender pela desnecessidade de outras provas, que não aquelas já trazidas pelas partes nos seus arrazoados iniciais, passando diretamente para a sentença resolutiva de mérito. Saliento que, neste processo, até foi designado uma oralidade para se tomar o depoimento da representada e ouvir as testemunhas arroladas pela investigada. Contudo, no dia designado para a realização do evento, o representante desistiu do depoimento e a representada, bem como seu advogado, não compareceram, apesar de intimados, restando, pois,
prejudicado o oitivo das testemunhas, sendo aplicado então as disposições do artigo 362, parágrafo 2º do CPC. A despeito dessa audiência frustrada, entendo não ser o caso de nova oralidade no feito, visto que, após compulsá-lo detidamente, conclui que, pela natureza da infração, é impertinente a prova testemunhal, sendo a prova documental, a meu sentir, o bastante para a análise judicial definitiva, sem que isso ofenda o artigo 5º 55 da Constituição Federal. Neste passo, continuou o juiz, os autos contam com a presença de elementos de convicção suficientes e robustos para o julgamento de mérito, fecho aspas. E continuo. Se é certo que a representada não pôde comparecer à audiência, tendo inclusive apresentado atestado médico, fato é que o representante desistiu do seu depoimento pessoal, o que foi homologado na assentada pelo respeitável juízo. Assim, sua presença era desnecessária. Por outro lado, quanto ao advogado da representada, a hora recorrente, de fato restou comprovado nos autos sua impossibilidade de comparecer na audiência, já que estava em outra, no mesmo dia e hora, sendo o único patrono constituído nos autos. Esta circunstância chama a atenção e, realmente, poderia levar ao acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa agitada. Contudo, esta situação não pode ser analisada de forma isolada, devendo, para tanto, este tribunal avaliar se a decisão que designou a primeira audiência de instrução e julgamento foi correta ou não. Isto porque, de acordo com o artigo 29 da Resolução TSE 23462/2015, as decisões proferidas em primeiro grau, incluindo, por óbvio, as que deferem ou indeferem a produção de provas, devem ser reanalisadas por ocasião do julgamento, tanto pelo juiz quanto pelo tribunal. E aqui, senhor presidente, estou citando o dispositivo do artigo 29, e vou destacar do caput o seguinte, aspas, as decisões interlocutórias proferidas no curso da representação não são recorríveis de imediato, não precluem e deverão ser novamente analisadas pelo juiz eleitoral por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as partes ou o Ministério Público em suas alegações finais. E continuo, sendo assim, alegando a recorrente cerceamento de defesa em razão de não ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento e, por outro lado, asseverando o Ministério Público, tanto em contra as razões recursais quanto nesta Corte, a desnecessidade na produção da prova, cabe a este tribunal, neste ato, verificar o acerto ou desacerto das decisões interlocutórias a respeito da questão. Concluindo esse tribunal que, de fato, a produção da prova oral era necessária, há, a meu sentir, a mácula suscitada pelo recorrente. Por outro lado, entendendo este colegiado que a prova oral era impertinente e desnecessária à solução da controvérsia, nenhuma nulidade há que se proclamar, já que a própria designação do ato se revelaria equivocada. E digo, dispõe o Código de Processo Civil, artigo 370, caberá ao juiz, de ofício a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, de forma fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. E continue mais. Sem dar margem à discricionariedade, nos casos relacionados a fatos já provados por documentos ou confissão da parte, ou que só por documento ou por laudo pericial puderem ser provados, o novo CPC assim determina, artigo 443. O juiz indeferirá a inquirição das testemunhas sobre fatos, 1, já provados por documentos ou confissão da parte, 2, que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Quanto ao tema, estou citando a doutrina, pouparei Vossa Excelência da leitura e continuo. No caso dos autos, imputa-se à recorrente a prática de conduta vedada incerta no parágrafo 10º do artigo 73 da Lei das Eleições. Estou citando aqui o parágrafo 10º. E digo, compulsando os autos, verifica-se que, tanto na contestação, ocasião em que apresentou uma série de documentos, quanto no recurso, a recorrente não nega a entrega dos kits escolares, sustentando em sua defesa que a distribuição estava prevista em lei e que o projeto estava em execução orçamentária no ano anterior, o que, segundo ela, se enquadraria na exceção do parágrafo 10º da Lei das Eleições. Este quadro revela de maneira satisfatória que a questão posta a exame, tanto em primeiro quanto em segundo grau, não só dispensa, como torna absolutamente irrelevante a produção de prova oral. O exame dos autos está adstrito à análise da prova documental produzida pelas partes, bem como às questões de direito então suscitadas, de modo que, a meu sentir,
A decisão que designou a audiência de instrução e julgamento na origem para fim de colheita de prova oral se mostrou equivocada, corrigida a tempo e modo pelo magistrado singular. Este quadro demonstra rigidez no argumento do juiz de primeiro grau ao afirmar ser desnecessária a prova oral, aspas, visto que, após compulsá-lo detidamente, conclui que, pela natureza da infração, é impertinente a prova testemunhal, sendo a prova documental, a meu sentir, o bastante para a análise judicial definitiva, sem que isto ofenda o artigo 5º e 55 da Constituição, fecho aspas. Portanto, a prova oral, no caso, realmente era impertinente, data vênia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, estando a decisão de primeiro grau nos estritos limites do artigo 29 da Resolução TSE 23462/2015, combinado com os artigos 370 e 443 do novo CPC. Com essas considerações, senhor presidente, eu rejeito a preliminar. Doutor Ricardo. Senhor presidente, eu confesso que tive a mesma sensação pelo vice que Vossa Excelência. Num primeiro momento achei que se tratava realmente de cerceamento de defesa, mas com os esclarecimentos do voto de Vossa Excelência, que foi, quero até parabenizar, preciso na análise, ficou claro que a prova oral aí era totalmente desnecessária, de modo que eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Doutor Antônio Pelezia. Relator. Doutor desembargador Pedro Sakamoto. Também rejeita preliminar. Doutor Marcos Faleiro. Senhor presidente, acompanho o relator. Adero também ao digno relator para rejeitar a prejudicial do cerceamento de defesa. O senhor pode prosseguir, por gentileza, examinando o mérito. Obrigado, senhor presidente. Como relatado, resta incontroverso nos autos que a então secretária municipal de Educação de Mirassol do Oeste, Marli Andromede Ferreira, eleita vereadora no Pleito 2016, participou da distribuição de 1.500 kits escolares para alunos do ensino pré-escolar e fundamental, contendo materiais. A participação da recorrente deu-se tanto no processo de aquisição dos kits, quanto na sua entrega, lá estando pessoalmente. Estou citando o artigo 73, parágrafo 10º, o artigo 22 da Lei Complementar 64 e continua. A controvérsia que deve ser resolvida neste recurso refere-se à incidência ou não da exceção prevista no dispositivo legal, do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei das Eleições, a amparar a conduta da recorrente. Registro por oportuno que estes mesmos kits escolares foram objeto de apreciação na AIGE 417/25/2016, sob minha relatoria, em que este egrégio plenário decidiu pela manutenção da cassação dos diplomas dos candidatos a prefeito e vice-prefeito pela prática da conduta vedada prevista no artigo 73, parágrafo 10º da Lei das Eleições. O acórdão restou assim emendado. Eu vou ler aqui a emenda, senhor presidente, as premissas menores, porque é o mesmo, não estou trazendo um precedente, um outro caso, é o mesmo caso. Mesmo, só que lá na outra oportunidade era o prefeito e o vice-candidato. Premissa menor diz o seguinte: a distribuição de kits escolares em ano eleitoral não se legitima com a mera previsão em suplementação orçamentária aprovada no segundo semestre do ano anterior, máxime se o programa não esteve em execução no exercício anterior. O conjunto probatório evidencia o uso da máquina administrativa na aquisição de material distribuído para alunos da rede pública de ensino em ano eleitoral, com o objetivo de promoção de candidato à reeleição, contrariando a disposição do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei das Eleições. O desequilíbrio do pleito não depende da efetiva participação do candidato na distribuição dos kits escolares, contentando-se com a prova de que determinou a prática do ato vedado, recurso desprovido. E continua. Naquela ocasião, consignei em meu voto que a jurisprudência da Corte Superior Eleitoral tem exigido, para afastar a incidência do artigo 73, parágrafo 10 da Lei das Eleições, 2 requisitos, sendo eles: 1, lei autorizando o programa social; 2, a execução orçamentária no ano anterior. A recorrente sustenta a tese de perseguição jurídica, uma vez que, na sua ótica, foram obedecidos os ditames legais para a aquisição e distribuição dos kits, por haver expressa previsão legal no orçamento do ano 2015, o projeto estar em execução no ano anterior, bem como obedecer o processo licitatório de compra. A tese, contudo, deve ser rechaçada. No caso dos autos,
Em relação à lei autorizando o programa, a recorrente se limita a afirmar que houve, aspas, aprovação orçamentária pela Câmara Municipal, fecho aspas. Logo, a recorrente não obteve êxito em demonstrar o primeiro requisito, qual seja, lei autorizando o programa social, já que a mera previsão orçamentária anual dos recursos destinados a esse fim não tem o condão de legitimar a conduta. E aqui, eminentes pares, estou citando um precedente do TSE, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, no sentido de que, aspas, a mera previsão na lei orçamentária anual dos recursos destinados a esses programas não tem o condão de legitimar sua criação, fecho aspas, cito a fonte. Continuo. Por outro lado, também não identifiquei, para incidir a exceção legal, o segundo requisito, qual seja, que o programa questionado tenha sido objeto de execução orçamentária no ano anterior. Veja que a norma não se contenta com previsão orçamentária no ano anterior para legitimar a exceção, mas execução orçamentária no ano anterior, o que leva à conclusão de que os recursos deveriam estar previstos no orçamento aprovado em 2014, executado em 2015, para que fosse possível nova execução em 2016. A teor do artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 6490, aspas, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado das eleições, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam, fecho aspas. Estou destacando aqui jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e continuo, senhor presidente, já avançando ao final, dizendo que, neste passo, não há que se falar em licitude na conduta da recorrente, já que restou comprovado que a mesma, então secretária municipal de Educação de Mirassol do Oeste, posteriormente candidata a vereadora, distribuiu em 16 de fevereiro de 2016 1.500 kits escolares para alunos da rede municipal de ensino, da seguinte forma: 700 a pré-escola, 400 de ensino infantil e 400 para alunos de ensino fundamental do 6º ao 9º ano. A quantidade de kits é considerável para um município com 19.681 eleitores. A ação engendrada pelo candidato à reeleição ao cargo de prefeito e é então secretária municipal, sendo ambos do mesmo partido. A recorrente obteve 227 votos que lhe propiciaram a eleição para o preenchimento de uma das vagas para o cargo de vereadora da Câmara Municipal de Mirassol do Oeste. A dar relevo à gravidade da conduta, a distribuição dos kits foi divulgada no site da Prefeitura, fato este apontado na sentença. Estou citando o excerto da sentença e continuo. Deste modo, resta configurada a conduta vedada e seus graves efeitos a comprometer a isonomia entre os candidatos. No que pertine à alegação da recorrente, no sentido de que, aspas, não houve potencialidade lesiva a fim de influir claramente no resultado das eleições realizadas em outubro de 2016, fecho aspas, tenho que o argumento desserve ao fim colimado. Isto porque, nessas hipóteses, o que se averigua não é a potencialidade, mas a gravidade da conduta, que, no caso, é inconteste. Cito precedente e continuo. Quanto à multa, considero que a mesma foi aplicada em patamar inferior ao que seria razoável, já que a utilização da máquina pública em período vedado, com tentativa de camuflar a ilegalidade, deveria impor sanção pecuniária maior. No entanto, na ausência de recurso do representante requerendo sua majoração, nada há a fazer senão mantê-la nos moldes em que é arbitrada pelo juiz de piso. Com essas considerações, senhor presidente, em harmonia com o parecer ministerial, eu nego o provimento ao recurso. O juízo de primeiro grau deverá ser comunicado acerca desta decisão para devido cumprimento, assim que é publicado o acórdão de eventuais embargos de declaração, ou assim que é interposto o recurso especial eleitoral, ou assim que é transitar em julgado essa decisão colegiada, o que ocorrer primeiro, nos termos do artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral. É como voto, senhor presidente. Com voto ao doutor Ricardo. Senhor presidente, eu queria um esclarecimento do eminente relator, se ele puder fazê-lo. O primeiro esclarecimento que eu queria saber é do que consiste esses kits, porque me chamou a atenção o seguinte aspecto. Kit escolar. Em que consistia isso? Porque, não sei, não sei exatamente hoje o que se distribui nas escolas ordinariamente, mas acredito que, mesmo nas escolas públicas, os alunos devam receber livros ou alguma coisa nesse sentido, de forma gratuita.
Então, assim... Esse programa nunca havia sido executado antes. No ano da eleição, distribuiu-se esses kits, que compunham... Era uma bolsa, tinha lápis escolar, lápis de Não era pintar, material didático. não é isso? Não. Lápis, não era o quê? Não. Não era material didático. Não, lápis de pintar, não, material didático não. Lápis de pintar, aí devia ser composto por outras coisas. Borracha, né? Era uma bolsa com um kit. Senhor presidente, não sendo, eu acho que está totalmente esclarecido, não sendo material didático, o que até é louvável que os gestores públicos forneçam aos alunos, mas sendo aí uma distribuição caracterizada aí como bens, né? Acompanho integralmente o voto do eminente relator. Doutora Vanessa. Com o relator. Doutor Antônio Peleja. Relator. Doutor Marcos Senhor presidente, acompanha o relator. Bem acompanha o relator. Doutor Marcos Faleira. Senhor presidente, acompanha o relator. Eu também o acompanho integralmente. Com isto, proclama resultado. O tribunal, por unanimidade, afastou a prejudicial de cerceamento e defesa e, no mérito, de igual forma, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, eu agradeço, na sequência em mesa, o 2.1, um processo de continuação do julgamento, eu estou me referindo ao 29.214, o assunto é prestação de contas do partido político, Partido Solidariedade, da eleição de 2016, esse processo da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto, que na sessão pretérita votou pela desaprovação das contas. Aí o primeiro vogal na sequência divergiu em parte, votando pela aprovação com ressalvas. Acompanhou a divergência o colega segundo vogal, doutor Ulisses Rabaneda. Com isto, pediu visto o doutor Ricardo e os demais aguardam. Por favor, com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir licença ao plenário, à corte, para que eu possa me manifestar oralmente nesse caso, mas a questão me pareceu bastante singela. No voto do eminente desembargador Pedro, foi considerado 3 itens para a reprovação das contas. O primeiro deles, a existência de transferências diretas a outros prestadores de contas, mas não registradas pelos beneficiários. Ou seja, aqui no primeiro item, o partido registrou na prestação de contas, o partido político registrou na prestação de contas, mas não foi registrado na prestação de quem recebeu a doação. Todavia, como já em inúmeros precedentes dessa corte, e até a legislação, ela dispensa o recibo eleitoral. Mas, pelo fato do partido político ter cumprido aquilo que lhe cabia, que era o registro, eu estou afastando, na linha do voto do eminente Dr. Marcos Faleiros, eu estou afastando essa irregularidade. A segunda irregularidade é também a identificação de transferências diretas, ou seja, doação de santinhos, para ser mais claro, aonde o partido político registrou na sua contabilidade, todavia não foi emitido o recibo eleitoral. Mas, da mesma forma, a lei dispensa a emissão do recibo eleitoral e o partido, a meu ver, fez o que lhe competia, que era registrar na sua contabilidade, de modo que eu estou também afastando essa irregularidade. A última irregularidade foi o sistema de conciliação de informações da base de dados da Justiça Eleitoral detectou 2 notas fiscais no valor total de R$ 640, que eu estou aqui entendendo, aplicando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e estou afastando também essa irregularidade, apenas anotando a ressalva, porque R$ 640 numa prestação de contas de R$ 113 mil
ela é insignificante no seu conjunto para gerar a desaprovação. De modo, senhor presidente, que eu estou acompanhando, pedindo vênia ao eminente relator e à douta Procuradoria Regional Eleitoral, mas eu estou acompanhando a divergência para aprovar, com ressalvas, a contabilidade do partido Solidariedade relativo às eleições de 2016. É como voto, senhor presidente. A divergência. Como vota a doutora Vanessa? Acompanha a divergência. A divergência. Doutor Antônio Veloso Peleja. Acompanha a divergência. A divergência. Então, prevalece o voto do colega Marcos Faleiro. Com isto, ele é o redator do acordo, vencido o relator. Então, houve a aprovação com ressalvas. É isso? Essa é a proclamação desse julgamento. Chama julgamento, um embargo de declaração. Eu estou me referindo ao processo 2.2 da pauta, o 1602, recurso eleitoral, o acorde do recurso eleitoral, representação, doação de recurso acima do limite legal. Pessoa jurídica. A parte embargante é Pau Brasil Indústria e Comércio de Móveis e Madeira Limitada, microempresa, e também tem como embargante Cláudia Luziane Ouro Ribeiro Ramos, e também Sade Ribeiro Ramos, dirigente. O Ministério Público é a parte embargada, há um parecer escrito e o da relatoria do colega doutor Ricardo, que está com a palavra. Senhor presidente, eu pedi o julgamento conjunto desses dois embargos, porque em ambos os casos, senhor presidente, a tentativa aqui é de rediscussão. Sim, sim, pois não. Me desculpe. Então, com isto, o colega está colocando o julgamento simultâneo de dois embargos de declaração, respectivamente o 2.2 da pauta, que é o 1602 que foi anunciado, e também o processo 2.3, que é o 43.389. Embora sejam de zonas distintas, né, mas, por informação já do próprio relator, o tema é o mesmo, não é isso? Um é da 5ª Zona Eleitoral, de Nova Mutum, e a outra é da 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu pedi o julgamento em bloco de ambos os embargos de declaração por entender que a tentativa do embargante é de mera rediscussão de temas já debatidos no acordo. De modo que eu até estou antecipando meu voto, ambos pelo desprovimento, senhor presidente. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer escrito, opinou pelo desprovimento desacolhimento, a rejeição dos embargos. Ratifica, né? Ratificado, portanto, o parecer. Eu indago dos eminentes pares se há alguma divergência. O colega está encaminhando voto, consonância com o parecer, para rejeitar os embargos. Se tiver todos de acordo, eu faço a proclamação para ambos os processos. Parece que ele deseja que o acordo fique explícito bem que foi doado, é isso? Você fala no primeiro, né? Eu abri o primeiro. Sustento embargado. O acordo seria omisso porque não especificou o bem que foi doado pela empresa representada ao candidato beneficiado. Mas constou do corpo do Isso foi exatamente por esse aspecto. Eu analisei isso no julgamento do recurso. De modo que eu estou entendendo aqui que está no corpo do voto. Isso, exatamente. De acordíssimo. Proclama, então, o resultado para ambos os processos anunciados é que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Em mesa, o 2.5, que é o 25.396, recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, internet, vinculação de propaganda paga, isso é da zona de Cáceres, 6ª Zona. Esse processo da relatoria da colega doutora Vanessa, que está com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral de sentença proferida nos autos da representação eleitoral por propaganda irregular, na qual a coligação Trabalho, Transparência e Resultado move em desfavor da coligação Cáceres para Todos e de Moacir
da Silva Barbosa Neto, candidato a vereador. Na representação, a coligação representante afirma que o candidato representado veiculou propaganda eleitoral paga na internet, violando o dispositivo legal, artigo 57C da Lei 9.504, de 97. A propaganda, segundo a representação, consistiu em publicação patrocinada no Facebook, por meio do serviço de páginas sugeridas para propaganda eleitoral, que mencionou a coligação representada. O juiz da 6ª Zona Eleitoral, em decisão liminar, folhas 30 a 31, deferiu o pedido de liminar, determinando a cessação da referida veiculação. A defesa alegou não se tratar de link patrocinado, portanto, não é propaganda paga e sim propaganda orgânica. Na instrução processual, o Ministério Público Eleitoral demandou por intimação do Facebook para informar o juízo se a veiculação tratava-se de publicidade paga. Foi informado pelo Facebook que páginas sugeridas é recurso da própria plataforma que sugere páginas organicamente, de acordo com as preferências dos usuários, não se tratando de anúncio pago. Na sentença de improcedência, o juiz de primeiro grau condenou em litigância de má-fé representante, ora recorrente. A recorrente pretende o provimento do recurso para afastar a multa pecuniária fixada na sentença de improcedência da representação com fundamentação no artigo 80, inciso 1, 5 e 6 do CPC. Ausente contra razões de recurso, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento da resignação, afirmando que restou caracterizado o mau uso do direito de ação. É o relatório. Ouça-se a douta Procuradoria. Senhor presidente, ratifico o parecer. Ratificado o parecer. Retorna a palavra à douta relatora. Peço vênia aos colegas, e peço desculpa porque a formatação está equivocada aqui pela assessoria, então está num formato ruim de ler. Tá. Para análise do objeto recurso, necessário se faz esclarecer sobre o quanto alegado pelo autor da representação na peça inaugural e os elementos de prova carreados aos autos. O recorrente imputou ao candidato Moacir a veiculação de propaganda eleitoral paga por meio do serviço de páginas sugeridas, conduta esta não permitida pela lei eleitoral, e trouxe aos autos cópias de página do Facebook que veicula sobre anúncios fáceis e eficientes no Facebook, e ainda cópia da página do site blog oesponde.com.br, que se refere à ferramenta de publicações sugeridas que a princípio parece ser paga. Diante das alegações e dessas provas aludidas, o juiz da 6ª Zona Eleitoral determinou cessar a conduta de veiculação da propaganda eleitoral irregular. Para melhor compreensão dos fundamentos que sustentaram a decisão, transcrevo trechos da fundamentação. No caso em análise, observa-se que a propaganda eleitoral do candidato representado nas páginas sugeridas do Facebook não demonstra, a princípio, mera publicação de propaganda eleitoral não remunerada. Ao reverso disso, a publicação na forma como efetuada demonstra, em tese, o pagamento de contraprestação pelo serviço de mídia digital disponibilizado. Como divulgado pela própria rede social Facebook em sua página na internet, a criação de anúncios pode ser efetivada por qualquer interessado mediante o pagamento de remuneração pelo serviço prestado, sendo disponibilizado campo para pesquisa de preços para a contratação do serviço de mídia digital. Ademais, avulta-se do site, o Esponde, que o Facebook oferece uma ferramenta de marketing online chamada Publicações Sugeridas, e que tal ferramenta aparece no feed de notícias, assim como as publicações promovidas, mas podem ser promovidos para usuários que não são seus fãs e amigos de fãs, o que lhe dá a capacidade para alcançar mercados inteiramente novos. Dessa forma, há severos indícios de que a propaganda eleitoral do representado candidato Moacir da Silva Barbosa Neto, publicada na página do Facebook, notadamente nas páginas sugeridas, concretiza a propaganda paga em violação à vedação prevista no artigo 57C da Lei 9.504 e artigo 23 da Resolução 23.457 do TSE, demonstrando a atuação deste juiz eleitoral para fazer cessar imediatamente referida propaganda eleitoral irregular. Fim.
Após contraditório, os requeridos alegaram que a ferramenta páginas sugeridas não é paga, o que levou ao Ministério Público postular pela diligência de intimação do Facebook para esclarecer se tal anúncio era ou não remunerado. Transcrevo o trecho da manifestação ministerial. E esse trecho eu só vou transcrever aqui porque me suscitou também a dúvida que o próprio representante do Ministério Público na época teve. O cerne da questão, cuja resposta acarretará todas as demais consequências pertinentes ao caso, é sobre se a publicidade de folhas 14 sob o título de páginas sugeridas foi ou não paga. Afinal, qual é a resposta a tal indagação? Sinceramente, não sei. Nem tenho Facebook, nem consigo chegar a uma conclusão a partir dos documentos trazidos pelos ilustres advogados das partes. Assim, e para evitarmos injustiças de qualquer tipo contra quem quer que seja, o Ministério Público Eleitoral requer seja o julgamento transformado em diligência a fim de que a empresa Facebook informe se a publicidade de folhas 14 foi ou não paga por alguém. Após a diligência, restou esclarecido pelo Facebook que a publicidade de folhas 14 não foi paga por ninguém, pois não se trata de anúncio patrocinado ou pago e consiste em um recurso da própria plataforma. Na sentença de improcedência, o magistrado entendeu que a coligação representante deduziu pretensão com texto expresso da lei, tentando induzir o juízo a erro, porque afirmou que o serviço páginas sugeridas na conta do Facebook ensejava pagamento, de modo que agiu de forma temerária, provocando incidente manifestamente infundado, razão pela qual a conduta se amoldava ao artigo 80, inciso 1, 5 e 6 do CPC, fixou o pagamento da multa no patamar de 5 salários mínimos. Da mesma forma que o magistrado, a partir do material juntado aos autos, obteve conclusão favorável à pretensão do representante, pode o autor representante também ter interpretado esses anúncios como sendo propaganda paga, especialmente no tocante a publicações sugeridas, que não é o mesmo que páginas sugeridas. Não verifiquei nenhum artifício ardil ou manobra a fim de levar o juízo a erro, mas situação que, de fato, para quem não é expert no tema, pode compreender tratar-se de anúncio pago. A pretensão, a meu ver, não foi deduzida contra texto espécie de lei, mas sim partindo de uma subsunção a um dispositivo normativo que proíbe a propaganda eleitoral paga. A questão era duvidosa, tanto é que o representante do Ministério Público, não satisfeito com o quanto deduzido nos autos, postulou por diligência que dirimisse a dúvida posta na pretensão. A litigância de má-fé não deve ser aplicada pelo simples fato de ser improcedente a pretensão. Há que se demonstrar conduta incompatível com a boa-fé processual, o que não restou comprovado nos autos. Não consta nos autos nenhum ato praticado pelos representantes ou seus advogados que denotem agir temerário, e a pretensão não era manifestamente infundada, tanto é que, pela análise de todo o material, ao conceder a tutela antecipatória, o magistrado chegou à mesma conclusão que os representantes. Isto posto, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para afastar a condenação em litigância de má-fé. É como voto. Como voto do desembargador, o doutor Peleja? Senhor presidente, gostaria de pedir vista dos autos. Os demais aguardem, por gentileza. Senhor presidente, eu desde já, pedindo bem aos que estão pedindo vista, eu acompanho já a ilustre relatora. Também quero pedir vênia ao doutor Peleja, sem prejuízo de, ouvindo as suas sempre bem ponderadas razões, voltar atrás do meu voto, mas quero desde logo acompanhar a relatora, por duas razões específicas. Primeiro, que era duvidoso até para o juiz, então a parte moveu a ação com aquilo que ela acreditava e realmente não era claro numa primeira vista. Segundo, que no próprio recurso ele abandona o pleito de condenação para discutir só a litigância de má-fé. Então, para mim ficou com relação aos fatos bem claro, quero desde logo acompanhar a relatora, sem prejuízo da percussiente análise do doutor Peleja. Os demais aguardem. Então, a relatora proveu o recurso, que foi acompanhado pelo segundo vogal, perdão, que foi acompanhado pelo segundo vogal e pelo quarto vogal. Pediu vista o primeiro vogal, o terceiro e o quinto vogal aguardam. Julgamento suspenso. Encerrado
aos processos de ordem de natureza judicial, eu passo a presidência ao colega desembargador Pedro para colocar em mesa a continuação do julgamento do processo administrativo em que a colega doutora Vanessa pediu vista, que é o 2.6 da pauta, é o 12.390. Obrigado, senhor presidente. Anuncio, então, o julgamento do processo administrativo. 123,90. Requerimento de alteração da forma de reajuste dos valores da pensão e concessão de adicional de qualificação. Recorrente Juraci Ribeiro de Arruda, recorrido presidente deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. De minha relatoria, que na sessão passada eu votei por negar provimento ao recurso. Foi manifestado o pedido de vista da doutora Vanessa, e os demais, então, aguardam o voto vista. Então, com a palavra, a doutora Vanessa Curti Perenha Gasques para proferir seu voto. Eminentes pares, pedir vista dos autos para melhor analisar o presente recurso administrativo interposto pela pensionista Juraci Ribeiro de Arruda, em face da decisão presidencial de folha 7075. Em apertada síntese, a pensionista recorrente sustenta que, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento do recurso extraordinário 603.580, tema 396, com repercussão geral reconhecida, que é garantido o direito à paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional número 47 de 2005, tal entendimento jurisprudencial deve ser interpretado não no sentido de que a aposentadoria deveria ter sido fundamentada no próprio artigo 3º, Emenda Constitucional 47 de 2005, mas sim no sentido de que a aposentadoria, ao tempo em que fora concedida, cumpriu os requisitos da regra supracitada, independente da norma constitucional que fundamentou expressamente o ato de concessão da aposentadoria. Feito esse breve relatório, passo ao voto. É disso que a aposentadoria deve ser regida pela legislação vigente à época em que o servidor tem implementado as condições para sua concessão. A pensão por morte, por outro lado, deve ser regulada pela norma em vigor à época do óbito do instituidor. Observe-se, assim, o princípio tempus rege actum. Desse modo, se o benefício perseguido é de pensão por morte, a lei que regulará será aquela vigente na data do óbito do segurado, momento em que nasce o direito do benefício. No caso em apreço, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 2016, quando já se encontrava em vigor a Emenda Constitucional número 47 de 2005, e, portanto, quando já se encontravam extintos os direitos à integralidade e à paridade entre vencimentos, proventos e pensões, pela Emenda 41 de 2003. Ocorre que a Emenda 47 de 2005 trouxe regras de transição sobre a matéria, assegurando o direito à paridade para aqueles que se enquadrassem nos requisitos elencados em seu artigo 3º. Ao se debruçar sobre o tema, o STF, no julgamento do RE 630.580, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu o direito adquirido ao critério da paridade entre os servidores ativos, inativos e pensionistas, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Emenda Constitucional número 47, de 2005, afastando somente o direito à integralidade. A tese fixadas foram nos seguintes termos. Os pensionistas de servidor falecido, posteriormente à Emenda 41, de 2003, têm direito à paridade com servidores em atividade. Emenda 41, artigo 7º, caso em que se enquadrem na regra de transição prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional número 47,
Não tem, contudo, direito à integralidade. Tá? Transcrevo por oportuno trecho do voto vista proferido pelo eminente ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, por ocasião do julgamento RS 603-580, na parte que interessa ao feito. A regra de transição. Aqui eu vou fazer só uma pausa para explicar. O que eu entendo que nesse caso se enquadra na regra de transição. Entendeu? O instituidor da pensão, ele aposentou antes da reforma, portanto, as regras de transição ainda não existiam. Mas depois, quando houve a reforma e essas regras de transição vieram, foi assegurado aos pensionistas deles também esse direito à paridade. Né? Então, aqui, quando foi julgado, observou-se somente se as regras, quando ele se aposentou, e aplicou-se a nova legislação, novo regramento a pensionista do instituidor, sem observar essa regra de transição que eu passo a fazer a leitura. Regra de transição prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional número 47. Ocorre, todavia, que a Emenda Constitucional 47 alterou mais uma vez as normas que regem a Previdência e trouxe nova regra de transição sobre a matéria, prevendo, no que interessa ao caso em exame, que a paridade subsistirá ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31/12/2003, desde que sejam preenchidos pelo servidor os requisitos de 35 anos de contribuição, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. De fato, o artigo 3º da Emenda Constitucional número 47 dispôs: ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo artigo 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos artigos 2º e 6º da Emenda Constitucional número 41 de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 98, poderá aposentar-se com proventos integrais desde que preencha cumulativamente as seguintes condições: 35 anos de contribuição ser homem e 30 anos de contribuição ser mulher. 25 anos de efetivo exercício, aí traz todo esse regramento novo, que previsto na regra de transição. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadoria concedidas com base neste artigo, disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional número 41 de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. O artigo 6º da Emenda Constitucional número 47, por sua vez, conferiu à nova norma de transição efeitos retroativos à data da vigência da Emenda 41. Veja-se. Artigo 6º. Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda Constitucional número 41 de 2003. Assim, de acordo com o parágrafo único do artigo 3º da Emenda Constitucional número 47 de 2005, as pensões derivadas de aposentadoria que tenham atendido aos requisitos elencados no caput do mesmo artigo obedecem ao critério de revisão previsto no artigo 7º da Emenda Constitucional 41. O artigo 7º, por sua vez, trata exatamente da concessão de revisão para inativos e pensionistas com paridade de critérios no que respeita aos servidores em atividade. Tá, aqui, nesse voto, traz um trecho de uma doutrina, afirmando o que já se debateu, que eu vou passar à frente. É relevante notar que o servidor instituidor da pensão, no presente caso, e aí esse é paradigma, a esse caso aqui, ingressou no serviço público e se aposentou anteriormente à Emenda Constitucional número 20, 98. O servidor atendeu ainda aos requisitos do artigo 3º da Emenda Constitucional número 47 de 2005, nos termos do disposto no artigo 4º da Emenda Constitucional número 20, 98, segundo o qual
O tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição. Assim, os recorridos têm efetivamente direito à paridade de critérios de reajuste com servidores em atividade que ocupam o mesmo cargo em que se aposentou o servidor falecido, porque o caso se enquadra na nova regra de transição estipulada pelo artigo 3º, parágrafo único, emenda constitucional número 47 de 2005, a qual foram conferidos efeitos retroativos à data de vigência da emenda constitucional número 41. É importante notar, contudo, que a emenda constitucional número 47 de 2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade, não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas na situação dos recorridos teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do artigo 7º da emenda constitucional número 41 de 2003, mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos recebidos pelo servidor falecido. Portanto, está correto o acordo recorrido no que respeita o direito dos recorridos à paridade. Merece reparo, contudo, na parte que também lhes atribui direito à integralidade. Infere-se, assim, que os pensionistas de servidores aposentados antes das emendas constitucionais número 41 e 47 e falecidos quando já estava em vigor esta última, farão jus à paridade, desde que os instituidores das pensões tenham preenchido, na época da concessão da aposentadoria, os requisitos estabelecidos no artigo 3º da emenda constitucional número 47. No caso concreto, todavia, não constam nos autos se o instituidor da pensão atendeu a todos esses requisitos, haja vista que, ao se aposentar em 1990, exigia-se apenas a comprovação de 35 anos de serviço, com fundamento na redação 40, inciso 3, alineada à Constituição Federal anterior à emenda constitucional. Em sendo assim, para verificar se a recorrente possui direito à aplicação do critério de paridade no reajuste de sua pensão, mostra-se indispensável a conversão do feito em diligência, a fim de que o setor responsável informe se o instituidor da pensão Deodato de Arruda preencheu os requisitos do artigo 3º da emenda constitucional número 47 quando da concessão de sua aposentadoria. Em relação ao adicional de qualificação, que é o outro pedido do recurso, a fim de evitar maiores delongas, acompanho o voto do doutor relator para, neste ponto, negar provimento ao recurso administrativo. É como voto. Bem, então, a doutora Vanessa entende que há necessidade de conversão do feito em diligência, a fim de que o setor responsável informe se o instituidor da pensão preencheu os requisitos do artigo 3º da emenda constitucional 47 de 2007. Então, essa é uma questão que deve ser levado a julgamento pelos demais membros, né, para converter em diligência. Não há como concluir, então, dessa forma, pelo voto da doutora Vanessa, não há possibilidade de concluir a votação nessa sessão. Eu vou colher a votação, então, dos demais membros a respeito desta conversão. Como vota o desembargador doutor Marcos Faleiro a respeito desta conversão? Senhor desembargador, ora presidente, nesse caso, estou acompanhando o voto de Vossa Excelência para manter a decisão do presidente sem a conversão do julgamento em diligência. Pois não. Doutor Ulisses. Senhor presidente, eminentes pares, eu pude depreender do voto de Vossa Excelência a aplicação dos dispositivos sem fazer menção à regra de transição. E o voto da doutora Vanessa, ela destaca a necessidade de observância dessas regras de transição
Contudo, para sua aplicação, entendeu necessária a colheita de informações para que pudesse aquilatar se a regra de transição abarca ou não o direito do recorrente. De modo que, senhor presidente, com a devida vênia de Vossa Excelência, eu acompanho o voto da doutora Vanessa para que essas informações aportem aos autos, para que a partir de então se faça uma análise sobre a existência ou não do direito perquirido no recurso. Então Vossa Excelência acompanha a doutora Vanessa para converter. Parte da conversão. Tá, porque conversão se nós do feito de convertermos, diligência. existe um segundo trecho do voto da doutora Vanessa que já está acompanhando o relator num segundo ponto. Não é isso? O segundo ponto é com relação a um adicional que ela pede. E nesse ponto o voto está... Eu compreendi. Eu estou acompanhando a doutora Vanessa pela conversão em diligência e eu acho que com relação a esse segundo ponto, caso haja conversão, ele restaria prejudicado, porque eu acredito que nós não poderíamos cindir o julgamento, julgar uma parte e a outra converter em diligência. É assim, é que são dois pedidos Compreendi. distintos, né? Um é para aplicação de um adicional, de uma gratificação. Assim, ele era técnico, tá? E com o tempo o cargo dele foi reclassificado para analista. O analista, ele já tem curso superior. Então, a remuneração dele, ele é maior. Então, e o que a pensionista quer é que se aplica essa gratificação que ele teria direito se ele fosse técnico, entendeu? Depois veio uma lei que criou uma gratificação para aqueles técnicos que têm curso superior. Embora se mantenham no cargo de técnico, eles têm curso superior. Mas não é o caso dele. Ele, quando foi reclassificado, ele se tornou analista com uma remuneração maior, quer dizer que teria direito. Então, é completamente diferente o caso. Eu compreendi perfeitamente, eu só tô destacando que, a despeito de, desde logo, concordar com Vossa Excelência e também, nesse ponto, com o desembargador Pedro, me parece que nós, se o Pleno entender pela conversão, né, nós não poderíamos, desde logo, deliberar sobre esse segundo ponto, porque nós teríamos um julgamento parcial, né? Entendeu? Então, quer dizer, se converter, Por isso que eu converte propus e aí votação. nós analisaremos todo o recurso no segundo momento. Então, estou acompanhando Vossa Excelência na conversão. Exato. Muito bem. Colho, então, o voto do doutor Ricardo, apenas em relação à conversão, né, nesse caso. Senhor presidente, eu acompanho a divergência em relação à conversão, pedindo vênia. Só uma parte, senhor presidente. Caso venha a informação, então presume-se que irá aplicar a regra de transição, seria isso? Porque eu estou entendendo ele já que não. Aí indago o próprio relator se ele terá esse entendimento daí. Porque eu estou entendendo que não há necessidade. Porque Exatamente. não se aplica. Então, Aliás, se estão pedindo a conversão, porque há de se aplicar, ok? certo. Então já estão adiantando o entendimento, ok? Aí daí eu indagaria o próprio relator daí se ele reanalisaria a questão ou não. Porque eu tenho um entendimento que não também. Eu já estou votando, né? Proferi meu voto. Por isso que estou colhendo apenas os votos em relação ao pedido de conversão do feito em diligência, que foi suscitado aqui no voto da doutora Vanessa. Sim. Ela estava votando nesse sentido. Se me permite uma Então, parte. então, não há possibilidade, nesse acolhido essa conversão, obviamente nós não podemos concluir o julgamento do feito. Vai ficar suspenso até vir essa informação, retorno para o feito para a doutora Vanessa, para que ela possa, então, analisar, conforme o pedido dela, se preencheu ou não os requisitos do artigo 3º da Emenda Constitucional 47. Apenas isso aí. Dessa forma, ratifico o nosso entendimento com relação ao acompanhamento do Vossa Excelência e da decisão do presidente desse egrégio Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral. Doutor Marcos, me permite só uma consideração a respeito disso. Vossa Excelência foi muito feliz ao concluir que
quem entende pela necessidade de conversão já está, evidentemente, antecipando que a regra de transição merece ser observada no caso. E aqui, a aplicação da regra de transição pela doutora Vanessa, ao que eu pude compreender, decorre do julgamento do Supremo Tribunal Federal, do RE 630-580, com repercussão geral reconhecida, aonde lá se disse o seguinte, que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à emenda constitucional 41/2003, que é o caso, ele faleceu em 2006, têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadre na regra de transição prevista no artigo 3º da emenda constitucional 47/2005. Então, pelo recurso extraordinário, eu pude compreender, de acordo com a doutora Vanessa, que esse se enquadra, ele faleceu posteriormente à emenda constitucional, na aplicação da regra de transição. Então, por isso eu entendi, da mesma forma que a regra de transição, ela realmente me parece... Como a regra de transição traz alguns requisitos que eu, a princípio, eu não consigo saber se o instituidor da pensão, se ele preenchia, se ele tinha 35 anos de contribuir, porque ele precisava simplesmente ter 35 anos à época. E a regra de transição fala, não, além ele tem que ter, para ele ter esses direitos, tem que ter 35 anos, tem que ter 25 na carreira, tem que ter tantos no cargo, traz uma série de requisitos. E o autor, né, quer dizer, a pensionista, ela alega que ele tinha, só que eu não tenho nenhum lugar falando que se tem ou não tem, né? Simplesmente a administração falou assim, olha, não importa, ele aposentou antes, isso aqui não aplica para ele. Entendeu? Então, assim, esse é o voto. Isso aqui não aplica para ele, quando ele aposentou não tinha essas regras, então é a regra agora geral, né? O que se aplica a todo mundo. Então, eu estou entendendo que é possível que ele esteja na exceção, que esse caso esteja uma exceção, desde que seja comprovado esses requisitos. Pois não. Então, prosseguindo, doutor Veloso. Senhor presidente, eu acompanho o voto visto, o teor, quanto à conversão em diligência, acho extremamente necessária, mas em relação à parte final do dispositivo, não obstante o doutor Luiz ter pontuado acerca da inscindibilidade do julgamento de mérito, é retratado no novo CPC, é possível sim a cindibilidade do julgamento de mérito. E essa norma é aplicável subsidiariamente ou supletivamente, né, conforme o entendimento, pelo artigo 15 na seara eleitoral, salvo se houver uma relação de prejudicialidade. Então, não sei se foi isso que o doutor Ulisses visualizou na prejudicialidade, caso em que teríamos que aguardar. Mas, caso contrário, se não houver, como a doutora Vanessa ela já acompanhou nesse sentido, eu não vejo motivos para adiar o julgamento, justamente por essa quebra da regra da inscindibilidade de julgamento de mérito. Tanto que o novo código ele permite a formação da coisa julgada parcial. O único senão é quanto ao prazo de contagem da ação rescisória, que há uma divergência nos tribunais acerca desse novo tema. Vossa Excelência tem completa razão. Nós temos a possibilidade hoje do julgamento parcial de mérito. Isso está previsto em primeiro grau. A minha dúvida é se aqui, né, se bem que nós estamos na seara administrativa, se fosse na seara jurisdicional, nós teríamos aquela hipótese de 2 recursos especiais, por exemplo, eleitorais, para o mesmo julgamento de um recurso. O que seria, e o novo CPC está aí há pouco tempo, seria inédito, isso decorrente da própria novidade que traz o novo CPC. O que o tribunal entender, eu estou de acordo com relação ao mérito. Se entender, podemos julgar agora, eu estou de acordo também. Eu curvo ao entendimento ao que o senhor presidente exarar. Se for para resguardar também, eu manifesto só por conta da primeira parte, senhor presidente. Tá? Sim, só em relação à conversão. Tudo bem, então, vou me resguardar, tá? Vou me resguardar, vou curvar o entendimento. Então, eu acompanho integralmente quanto a esse tópico 1. Vamos resguardar, então, para voltar quanto à questão 2 do adicional de qualificação oportunamente. Perfeito. Então, Vossa Excelência acompanha o voto da doutora Vanessa para converter em diligência, é isso? Então, eu anuncio o resultado do julgamento.
Não, ele já votou já. São quatro, né? Então, por maioria, acolheram o pedido de conversão do Eu feito. só queria fazer uma pontuação, que eu falei o artigo 15, eu falei eleitoral, mas ela fala o processo administrativo também, tá? Porque eu confundi aqui, porque a gente estava no administrativo. Mas o artigo 15, ele fala em processo administrativo e também é aplicável, né? Se é o processo, ele é aplicável. Então, por maioria, converteram o julgamento em diligência, vencido, então, o relator e o primeiro vogal. Fez a anotação aí? Tá. Não. É exatamente, convertido o julgamento em diligência, certo? Por maioria, vencido o relator e o primeiro vogal, que já julgava, desde já, que negou provimento ao recurso. Então, devolvo a presidência ao desembargador Márcio. Obrigado. Eu quero anunciar aqui os processos que serão adiados para a próxima sessão. 1.2 administrativo, um PJE, o 2.7 também, que aí, no caso, é o processo administrativo minuto de resolução, alteração parcial, e 1.4 também do PJE. Todos esses são com ainda 1.3 também PJE. Todos eles são adiados para a sessão, e o 2.7, todos eles adiados para a sessão de segunda-feira. Em mesa para julgamento é o número 1.1, PJE, é um processo administrativo, término de biênio, designação de juiz eleitoral para jurisdicionar a 27ª Zona Eleitoral de Juara. Eu encaminhei os relatórios aos senhores, não sei se haveria a necessidade de ler aqui em plenário, eu pediria licença para não fazê-lo, e já partindo para o voto direto. Eminentes pares, juntado a esses autos virtuais, os relatórios de produtividade dos excelentíssimos senhores Pedro Flori, Diniz Nogueira e Fabrício Salve de Veiga Carlota, na Justiça Eleitoral e na Justiça Estadual, verifiquei que ambos apresentam dados satisfatórios de produtividade, de modo que ambos atendem ao critério de merecimento constante nos artigos 3º, parágrafo 2º da Resolução TSE 21.009/2002, como também o artigo 9º da Resolução do TRE 1803/2016. Os referidos relatórios apresentam números bastante semelhantes nos atos judiciais computados, fato que a míngua de critérios previamente estabelecidos para interpretá-los inviabiliza definir-se qual dos magistrados foi mais operoso, uma vez que comarcas, varas e zonas eleitorais distintas não podem ser consideradas iguais para fins estatísticos, o que implica concluir que a análise de produtividade deve levar em conta inúmeros fatores, que vão desde o índice de litigiosidade até a complexidade das decisões exaradas. Relembro que o que motivou este tribunal a afastar os critérios objetivos de escolha no caso em tela foi a diminuta diferença entre as datas em que os magistrados inscritos foram dispensados da jurisdição eleitoral. Logo, ainda que desconsideremos outros fatores de análise de produtividade e passemos a considerar simplesmente os números apresentados nos inclusos relatórios, a pequena diferença verificada não se mostra suficiente para manter afastados os critérios objetivos. Eis que estes também apresentam diminuta diferença, ou seja, a de tempo de afastamento da jurisdição eleitoral, que é, via de regra, o critério que deve prevalecer nos feitos dessa natureza.
Isto posto em face da impossibilidade fática de aplicar-se excepcionalmente o critério do merecimento, considerando as informações lançadas nos autos, bem como disposto no artigo 32 do Código Eleitoral, da resolução do TSE e também deste tribunal, voto pela aplicação do critério objetivo, constante do artigo 5º da resolução do TRE, para designar o excelentíssimo senhor Pedro Flori Diniz Nogueira, juiz de direito da terceira vara da comarca de Juara, para jurisdicionar a 27ª Zona Eleitoral, sediada em Juara, a contar da lavratura do termo de entrada em exercício nos termos do artigo 16, parágrafo 1º da resolução desse tribunal, dispensando o excelentíssimo senhor Alexandre Sócrates da Silva Mendes do exercício precário da jurisdição da referida zona eleitoral. É assim que eu estou votando. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Marcos Faleiro. Senhor presidente, acompanho Vossa Excelência. Doutor Ulisses Rabaneda. Doutor Ricardo Gomes. De acordo, senhor presidente. Doutora Vanessa Cury. De acordo. Curte. E doutor Antônio Veloso Peleza Júnior. De acordo. Então, esse tribunal, os membros desse tribunal, a unanimidade designou o senhor Pedro Flori Diniz Nogueira, juiz de direito da terceira vara da comarca de Juara, para jurisdicionar a 27ª Zona Eleitoral, ficando dispensado o colega que lá estava à frente da Zona Eleitoral em caráter precário. Não havendo mais nenhum processo de julgamento ainda nesta sessão, declaro, portanto, encerrada a mesma.